vamos sentar. Vou passar a palavra para o nosso irmão Henrique, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Bom dia. Bom, em algum momento dos últimos anos, com certeza você deve ter passado por alguma situação que lhe trouxe alguma medida de desesperança. Se a gente parar para olhar e analisar, os últimos anos foram de fato muito desafiadores para o mundo como um todo, né? Além de a gente ter enfrentado uma pandemia que a gente nunca tinha enfrentado como essa, tivemos vários outros problemas no mundo. Por exemplo, guerras, tensões entre nações, que ainda estamos vivendo, atentados terroristas, trocas de poder, escândalos políticos, corrupção de todos os tipos e, nas últimas semanas, uma boa dose de indignação, com algumas mensagens de WhatsApp que foram vazadas, não é mesmo? É bem provável que você tenha conseguido de se tornar alguém alheio a tudo isso. E eu tenho certeza que, de alguma forma, esses acontecimentos lhe afetaram em alguma intensidade. E olhando para tudo isso, é bem compreensível que em algum momento da nossa caminhada, coisas como essas nos causem algum tipo de desconforto, indignação ou até mesmo alguma forma de revolta. A pergunta que se levanta, então, meus queridos, é: qual deveria ser a nossa atitude ao encarar tudo isso? O que a palavra de Deus nos ensina acerca das realidades deste mundo? Devemos confiar as nossas esperanças na extinção do mal que está à nossa volta? Devemos colocar nossas esperanças na justiça desse mundo? Devemos confiar em ideologias e filosofias humanas que prometem nos tirar dessa enrascada? E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre um texto que pode nos ajudar a conduzir este momento e essas situações da nossa realidade. Gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 13, no versículo 24 ao 30, e depois também leremos do 36 ao 43. Um texto bem conhecido nosso, que eu gostaria de ler esta manhã. Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Verso 36.
Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, pessoalmente eu considero os estudos sobre as parábolas de Jesus um dos mais difíceis de serem expostos. A verdade é que existem muitos bons teólogos que divergem sobre o significado de algumas delas. Mas graças a Deus e pela misericórdia dele, o próprio Cristo nos revelou o significado desta parábola do joio e do trigo. E a pergunta que você pode estar se fazendo agora é: qual é a conexão entre a nossa realidade, os últimos tempos que temos vividos e essa parábola? E a verdade, meus irmãos, é que essa parábola, assim como toda a Escritura, parecem ter sido escritos essa semana, não é mesmo? O que nós encontramos nesses dois trechos são verdades incríveis que o próprio Senhor Jesus nos deixou para que pudéssemos enfrentar a realidade à nossa volta de alguma maneira que lhe agrade. E eu, considerando sobre esse texto, gostaria de explorar com vocês 3 certezas e 3 esperanças que Cristo nos apresenta e como que na prática podemos aplicá-las em nossas vidas nos momentos onde a esperança parece escapar aos nossos olhos. A primeira certeza, irmãos, que eu gostaria de destacar nesse texto é que o campo tem um dono. Se você considerar o versículo 24, diz que o homem semeou a boa semente no seu campo. E o versículo 37 diz que o que semeou a boa semente é o dono do campo, e este é o Filho do Homem. Tenha em mente, então, meu irmão, que Cristo é o dono deste mundo, e nada acontece no campo que Ele mesmo não tenha permitido. Nosso Senhor é o dono deste mundo e conduz a história conforme a vontade dEle. Nada escapa ou está fora do controle dEle, nem mesmo as ações dos inimigos estão fora do controle dEle. E a verdade, meus irmãos, é que por vezes, em meio a essa cruel realidade que enfrentamos à nossa volta, nos esquecemos disso, não é mesmo? Quando vemos o mal se proliferando entre nós, quando vemos as sementes do inimigo sendo lançadas ao nosso redor, tão próximas de nós, temos a tendência natural e pecaminosa de nos esquecermos quem é o dono deste mundo. A segunda certeza, meus irmãos, que eu queria destacar é: o bem e o mal estão crescendo juntos neste campo. O que Cristo nos apresenta aqui é que neste mundo, o bem e o mal compartilham a mesma realidade. O joio e o trigo foram semeados no mesmo campo, portanto compartilham a mesma terra, o mesmo adubo, a mesma chuva, o mesmo sol, e além disso compartilham também o cuidado do dono do campo. Agora, aplique isso a diversas realidades da nossa volta. Por exemplo, no trabalho. Eu não sei se você percebeu, mas no seu trabalho existe joio e trigo. E porventura o joio e o trigo compartilham dos mesmos benefícios, salários e outros cuidados do seu empregador.
Sobre as autoridades, eu não sei se temos muito trigo aqui, não é? Mas claramente temos algum joio. E você bem sabe quais são os frutos dessa colheita. Veja, essa é a única divisão que importa para Deus. Este mundo não está dividido entre direita e esquerda, entre homens e mulheres, entre judeus e gentios. Esse mundo, meus irmãos, está dividido entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Isso é tremendo, meus irmãos. Eu não sei se você percebeu, mas não existe meio reino, meio maligno. A verdade que Cristo nos apresenta é que ou pertencemos a Cristo e ao seu reino, ou pertencemos ao filho do maligno. Terceira certeza: não é nossa responsabilidade arrancar o joio. Assim como joio e trigo compartilham a mesma realidade, a próxima verdade que Cristo nos apresenta é que eles continuarão juntos, queira você goste ou não. Deixe-me deixar isso mais claro. Os filhos do maligno e suas obras estarão neste mundo, sim ou sim. Sabe aquela autoridade corrupta que não cumpre a lei? Pois é. Sinto lhe informar, mas ela continuará lá, e pior, mesmo que ela não esteja lá, outra virá no lugar dela e continuará no mesmo caminho do mal, obedecendo única e exclusivamente aos intentos malignos do seu coração. Quando olhamos para séculos e séculos da nossa história, podemos facilmente constatar essa realidade. A pergunta é: quantos homens maus foram alçados a posições de autoridade? Quantos homens maus foram promovidos na sua empresa? Quantos homens maus estão entre nós, inseridos em nossas igrejas, causando conflitos e outras coisas? Falsos apóstolos, estudiosos, tentaram por séculos e séculos suprimir o evangelho com as suas fábulas. Quantas ideologias políticas pregam suas utopias de um mundo melhor, tendo como conceitos claramente antibíblicos? Cristo nos deixa claro, irmãos, que para nós não é nossa responsabilidade começar algum tipo de cruzada protestante contra o mal. O mal simplesmente está lá, mas está sob a autoridade e soberania de Deus. Mas sim, ele sempre estará lá. Olhando agora para as esperanças que o texto nos dá, e essa é a beleza do Evangelho, não é mesmo? Diante de tantas más notícias, Deus provê esperança. E eu não quero deixar você assim com este gosto amargo na boca. Talvez o mesmo gosto amargo que você tenha sentido assistindo aos noticiários dos últimos anos. Eu gostaria de deixar 3 esperanças que Cristo nos apresenta neste texto. A primeira esperança, meus irmãos, é que o dono do campo é misericordioso. E antes que você avance para os últimos versículos do texto, eu gostaria de nos lembrar de algo. Eu e você, sem Cristo, somos o quê? Joio. Antes que você bata no peito e diga: eu sou filho do reino, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, reformado calvinista de 5 pontos, e comece a pensar que Deus puna os filhos do maligno com a sua santa ira, lembre-se que somos filhos do reino. Se somos filhos do reino, é porque o dono do campo é misericordioso e de alguma forma, na sua soberania, escolheu homens e mulheres como nós para fazer parte dele. Cristo nos tornou filhos do seu reino, apesar de nós.
Antes disso éramos todos joio. A minha pergunta para você é: você quer o joio fora deste mundo? Pense bem na resposta. Talvez muitos dos nossos queridos estarão lá. Acho melhor deixar essa tarefa para o dono do campo. Mas me parece, irmãos, que podemos ter uma aplicação bem prática aqui. Sabe aquela autoridade corrupta? Aquele colega de trabalho que te passou a perna? Aquele falso líder religioso que anda pregando igreja inclusiva por aí? Então, que tal nós orarmos para que Deus alcance a vida deles? Que tal nós orarmos para que eles se arrependam dos seus pecados, os confessem e se voltem para Cristo? Segunda esperança, a justiça pertence a Deus. Irmãos, Deus conhece o mais íntimo do nosso coração, não é verdade? Deus sabe exatamente como nos sentimos diante da injustiça desse mundo. E essa semana eu estava assistindo um documentário sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Aconselho vocês a assistirem, está no YouTube. Deus sabe o quanto meu coração ficou indignado com algumas situações apresentadas ali. Irmão, se não fosse a ajuda dos voluntários que participaram daquele resgate, muitas outras pessoas teriam morrido. A nossa esperança, meus irmãos, não está na justiça desse mundo. A nossa esperança está no santo juiz que há de julgar todas as obras más deste mundo no tempo em que ele escolher. Nenhuma mensagem de WhatsApp passará impune no tribunal de Cristo. Nenhum descaso público, nenhuma mentira, nenhuma sonegação de imposto, nenhuma ofensa, nada, absolutamente nada passará impune. Deus a julgar todos e todas as suas obras. Terceira esperança, Deus recompensará a justiça. Eu não sei você, mas a impressão que eu tenho da nossa realidade é que, de alguma forma, a gente está perdendo essa guerra. Me parece que nesse mundo a realidade, a cultura e todo o resto me parece muito mais influenciado pelo mal. E de fato, meus irmãos, isso não é só uma percepção, isso é o que a Bíblia nos ensina sobre este mundo. Mas atente para a promessa que Cristo nos faz aqui. Cristo nos garante que os filhos do seu reino resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Agora eu quero que você imagine como isso seria. Independente do que isso possa significar na prática, e nós não vamos conseguir saber até lá, com certeza será infinitamente melhor do que ter o seu candidato eleito a presidente, do que ter o teu trabalho que você tanto sonhou, ou a casa que você tanto sonhou, ou qualquer outro benefício deste mundo. A verdade, meus irmãos, é que a recompensa que Cristo nos promete aqui é incomparavelmente melhor do que qualquer bênção que este mundo possa nos dar. Gostaria de ler um trecho de Apocalipse 22, versículo 11, que diz assim: Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça a água da vida. Concluindo, meus irmãos, o verdadeiro cristão encara a realidade deste mundo, os seus desafios diários, as suas injustiças à sua volta, os filhos do maligno que lhe afrontam com os olhos fixos no dono do campo. A esperança do verdadeiro cristão não pode estar alicerçada nas obras do joio presente entre nós, mas deve estar alicerçada na pessoa de Cristo e na doce certeza do eterno porvir. Feche seus olhos. Existe uma canção composta por um irmão querido. O nome dele é Rogério Azevedo. Enquanto você está de olhos fechados, eu gostaria de recitar essa canção. Ore a Deus silenciosamente para que Ele nos ajude nessa caminhada. A canção diz assim: gira, o mundo vai. Passam tempos, eras e dominações. Reis e tronos vão. Surgem novas ordens, novas posições. Todo lírio cai. Seca-se a erva, murcha a sua flor. Crescem as meninas, curvam-se os rapazes. Eis o enfado e a dor. A vã formosura vai ao vento. Escorre toda a areia do tempo. Porém, há quem não se varie e não se altere. E este é o Deus Senhor do tempo e o seu poder. Se princípio ou fim, marcas de sua plena infinidade. Sem variações, imutável é a sua verdade. Sua extensão vai de eternidade a eternidade, e nem os céus dos céus conteriam a sua majestade. Que em Cristo transforma o amargo existir na doce certeza do eterno porvir. A todo o que crê, a cura para este mundo passageiro. É Deus, o Senhor do tempo e o seu poder. Que em Cristo transforma o amargo existir na doce certeza do eterno porvir. A todo que crê, a cura para este mundo passageiro. É Deus, Senhor do tempo e o seu poder. A cura para este mundo passageiro. É Deus, Senhor do tempo e o seu poder. Amém?